Boa noite, JC, sempre presente junto conosco, nosso irmão JC Radialista, aos nossos ouvintes também, o pessoal que acompanha com o site do JC Radialista. Hoje nós trabalhamos, como o JC falou, o tema do bom pastor. Mas esse tema é voltado para nós. Primeiro, conhecendo quem é esse bom pastor, o bom pastor que é Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é o bom pastor, mas Ele também nos inspira, além de sermos ovelhas, a também sermos pastores. E a igreja no Brasil tem refletido sobre esse tema de o leigo como pastor. É o sal da terra e o luz do mundo, né? Então, essa missão de ser sal da terra e luz para o mundo também é ser pastor. Então, hoje na Escola de Maria, a gente abriu um pouco a dimensão do que é que essa formação que nós estamos recebendo por meio desse estudo na Escola de Maria, por meio dessa catequese com adultos, o que é que isso implica na minha vida prática, na minha vida cotidiana? Porque a iniciação cristã não pode ser algo teórico, algo que vem de uma teoria e eu boto no livro e guardo, mas isso deve me inspirar. E o que é que tem me inspirado a catequese de adultos? O que é que tem me inspirado o aprofundamento na mistagogia, né? Já que eu fiz o encontro pessoal com Jesus, eu fiz o querigma, agora a gente está passando por esse período mistagógico, que é se aprofundar na prática aquilo que a gente tem como fé, como mistério de fé para nós. E o que é que o bom pastor é na minha vida? Eu sei que é Jesus, é Ele que me salva. Agora eu também preciso me assemelhar a Ele. No capítulo 10 do Evangelho de São João, que nós tratamos hoje, Jesus começa dizendo que Ele é a porta. Ou seja, sem passar por Ele, não entra. O que é passar por Jesus? É ser como Ele. É pensar, é agir, é ter o coração semelhante ao dele. Então, o passar por Jesus é absorver a personalidade de Jesus na minha vida. Eu preciso, como os antigos tutores no passado, que cuidavam de uma criança e a educavam até crescer, a criança absorvia a personalidade do seu tutor. Eu preciso absorver a personalidade do meu mestre. Absorver no sentido de me semelhar a ele. Ir me assemelhando. Me deixar ser assemelhado a Jesus. Então, qual é o pano de fundo para nós, para que a gente compreenda? Eu sou ovelha de Cristo, mas Ele também me chama a ser pastor. Mas para ser pastor, eu preciso antes entender que eu sou ovelha. Numa linguagem mais moderna, a igreja está dizendo discípulo missionário. Aí eu lembro do documento de Aparecida. O documento de Aparecida fala do discípulo e do missionário. Eu sou ovelha, discípulo. Eu sou pastor, também missionário. Eu sou discípulo quando sou ovelha. Mas sem deixar de ser discípulo e sem deixar de ser ovelha, eu também sou pastor, porque sou missionário. E a Escola de Maria, a catequese de adultos, a iniciação cristã, deve me inspirar num caminho de missão. Primeiro eu tenho que fazer esse trabalho na minha casa. Se eu sou pastor somente na minha comunidade, somente no meu grupo pastoral, somente em qualquer lugar onde esteja, e não sou na minha casa, eu sou um mau pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Primeiro eu cuido dos meus. Primeiro eu tenho que ser exemplo para os meus. Eu dei o exemplo aqui de uma palavrinha que a gente usa muito por conta do interior. A gente usa dizer assim, a comieira da casa. Fulano é a comieira da sua casa. Ou seja, ele é um ponto de unidade na casa. Então, quando morre uma pessoa importante da família, aqui se diz assim, a comieira da casa caiu. Querendo dizer que a família agora pode até ficar desestruturada, porque o pastor daquela família morreu, ou a pastora. Para nós, para o povo, esse comieira da casa significa alguém que cuida, que zela, que está próximo, que corrige quando é necessário. E a iniciação cristã, o encontro pessoal com Jesus, tem que me inspirar a também fazer isso. A ter essa experiência de amor, de correção, de ensino, mas a partir do meu exemplo, não das minhas palavras. Se precisar falar, ótimo, a gente prega. Mas o exemplo é tudo. E ser pastor tem que ser semelhante a Jesus. Por que Ele é o bom pastor? Porque Ele dá a vida
pelas suas ovelhas. Do contrário, o ladrão e o mercenário, quando vê o lobo chegar, foge, abandona as ovelhas. E aí o lobo destrói as ovelhas, dispersa as ovelhas. O ladrão só vem matar, roubar e destruir. Nós somos pastores. Nós temos que cuidar do nosso povo, e começo cuidando na minha casa, na minha comunidade, na minha paróquia e onde Deus me enviar, fazendo esse trabalho de cuidado, de amor, de zelo pastoral com aqueles meus irmãos e irmãs. E aquilo que a igreja me inspira, o apostolado do leigo, né, o ser sal na terra e luz do mundo, é cuidar do outro. O sal aqui não é só sabor. O sal tem uma missão muito mais ampla no tempo de Jesus. O sal tem a missão de conservar a carne. A gente esquece, a gente fala muito do sal, a gente se prende muito à questão do sabor. É importante. Mas não é só de sabor que Jesus fala. Ser sal no mundo, ser sal para o mundo, é conservar o mundo na fé. Porque o sal tem um papel de conservar a carne. De conservar para que a corrupção não coma a carne. E eu, quando sou sal, eu estou ajudando meu irmão e a minha irmã a não se corromper diante de um mundo tão corrupto que nós temos vivido hoje. Eu preciso ser pastor, sal da terra, luz do mundo, levando Jesus a todos aqueles que precisam, começando com a minha casa, começando com a minha família. Então, o nosso encontro da Escola de Maria hoje foi esse. Eu fiz um resumo, uma síntese, mas a gente trabalhou isso muito amplamente nesses termos. O assumir o compromisso como pastor, porque eu sou discípulo, mas também sou missionário. Porque eu sou ovelha, mas também sou pastor. Mesmo tendo Jesus como meu único e verdadeiro pastor. Judaí, você cita aí a questão do ser bom pastor, né? Hoje, dessa dimensão que estamos vivendo aí, né? Existe também a questão do comodismo. As pessoas aí, a maioria das pessoas quer realmente só ser ovelha, né? E quer se fazer aí, né, a partir desse momento aí, para transformar essas ovelhas, ou motivar essas ovelhas aí a se tornar realmente pastora. É verdade, né? Nós estamos num período em que não queremos ser corredentores, né? Não queremos salvar junto com Jesus. A gente quer ser só salvo. A gente quer levantar a mão e dizer que está salvo, mas assumir o papel de pastor, daquele que também ajuda a salvar, nós não queremos. E o ajudar a salvar está incluído, está dentro de uma dinâmica pastoral na nossa paróquia, na nossa comunidade. Como é que a gente pode fazer isso? Aquilo que a igreja já tem feito. A igreja começa lá no documento de Aparecida, discípulo missionário do Senhor. E agora, com esse documento, que ela propõe a iniciação à vida cristã, né, de um modo total, uma catequese que nos faça sair do comodismo, que nos faça não mais só querer ser ovelha. Eu quero ser ovelha, mas eu quero ser ovelha de Cristo. Mas para o meu irmão, eu preciso também ser pastor, né? Então, não é uma formação que a gente vai receber que vai fazer isso. As pessoas pedem muita formação, Carlos, mas não é formação que faz isso. O que faz isso é encontro pessoal. Porque quando a gente se encontra com Jesus, verdadeiramente, a gente ouve uma palavra dele que diz assim: dai de graça o que recebeste de graça. Quando eu me converto verdadeiramente, eu não consigo guardar o evangelho só para mim, sabe? Então, quando eu me proponho a não ter responsabilidade, achando que eu sou ovelha, eu não sou nada. Não sou nada. Porque verdadeiramente a ovelha no cristianismo quer ser também como o seu pastor, quer imitar o pastor. Então, se eu não quero imitar Jesus, se eu não quero salvar, ajudar nesse processo do reino de Deus, é porque eu ainda não conheci a pessoa de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade, nessa finalização da nossa gravação, do nosso irmão JC Repórter, que está sempre conosco, participa, é um homem que tem sido ovelha na paróquia, mas que também é pastor. Tem um programa de rádio onde faz uma boa reflexão do Evangelho, que tem ajudado muitas pessoas, tem feito o seu trabalho também no SCC, daquilo que ele pode na sua igreja. Agradeço a essa pessoa que está aqui comigo, agradeço também a você, meu irmão, minha irmã, que vai escutar esse áudio ou esse vídeo mais tarde e que vai também refletir um pouco sobre o seu papel. E deixo aqui esse apelo a você que acha que é ovelha porque não quer assumir compromisso nenhum. No fundo, você não é ovelha ainda.
né? Porque pode não estar no aprisco adequado. Às vezes a gente está se achando ovelha, mas está sendo de outro pastor. O pastor de quem eu sou ovelha, que é Jesus Cristo, e quem você deve ser também, me inspira a não parar no ser ovelha, a não parar só no ser discípulo, mas me inspira a ser discípulo missionário, me inspira a ser sal na terra e luz no mundo, e também me inspira a ser pastor para o meu povo, para o povo de Deus que está necessitado de uma palavra, de um apoio, de um abraço, de uma visita, né? Tudo isso que é função daquelas ovelhas que entendem perfeitamente o seu papel dentro da nossa fé católica.